A gente tem a SAF do Botafogo fazendo as coisas direito, as coisas funcionando e ganhando, e por outro lado a gente vê a SAF do Cruzeiro batendo um pouco de cabeça num primeiro momento. Eu sempre contestei aqui desde o primeiro dia que eu achava que o Alexandre Matos não era o cara para ser o gestor de uma empresa como o Cruzeiro. O Alexandre Matos é um boleiro, é um cara do futebol, é um cara que eu não tenho nenhuma restrição pessoal a ele, não conheço, deve ser uma pessoa agradável, devo encontrar com ele aqui em janeiro, inclusive, não tenho nada pessoal contra ele, mas como gestor, eu acho que ele é mais do mesmo. Eu acho que ele é aquele dirigente que troca a hora que quer, faz a hora que quer, bom pra caralho de conversa, bom de relacionamento, mas é um cara que eu não confiaria nem fudendo uma série de coisas. Quando o Pedrinho vai lá e assume o Cruzeiro, você imagina um cenário onde ele vai buscar os profissionais mais profissionais possíveis. Você começar a apostar a partir de R$1 e ainda tem 100% de bônus no seu primeiro depósito, o link da Esportiva VIP está aqui embaixo na descrição. Colocar nessa gestão. Não está na minha lista de profissionais mais profissionais o Alexandre Matos. Por contratos, por ideias, por mil coisas que eu já vi fazendo futebol, das quais eu discordo absurdamente. Não é questão de uma pessoa que entenda ou não de futebol, mas é uma pessoa que faz muito omelete se tiver muito ovo. Se não tiver ovo, o omelete dele é ruim. Então, sim, mais do mesmo. Não me impressiona. Me impressiona a quantidade de gasto. Me impressiona como gasta bem para se contratar jogadores muitas vezes medianos. E outros que são muito bons, porque quando você tem dinheiro você contrata. Quando se tem a situação que o Diniz expôs ontem no final do jogo, cara, aquilo ali é uma coisa que num clube que não é uma SAF é uma vergonha. No clube que é uma SAF é inaceitável. O Diniz vai para uma coletiva e a imprensa avisa o Diniz que ele foi demitido. E o Diniz fala assim, eu não fui comunicado. Mas se isso aconteceu, isso é um absurdo. E é um absurdo. Por mais que você, cruzeirense, fale assim, mas eu não gosto do Diniz. Não, isso é uma outra coisa. Mas eu acho que o Diniz fez um mau trabalho. Isso é outra coisa. A questão é, se o Diniz eventualmente for ser demitido, como tem uma reunião marcada para daqui a pouco, o Cruzeiro tem que conversar com o Diniz e isso vazar para a imprensa oficialmente depois. Nunca, em nenhuma hipótese, antes. Então, se isso foi colocado da forma que foi colocado, para ter se chegado naquele ponto, é porque alguma coisa ali no meio do bolo aconteceu que não deveria. Alguém soltou uma informação que não deveria para que isso tenha sido dado com tanta convicção pela mídia toda. Quando um veículo erra, a gente tende a olhar e falar assim, esse jornalista é burro. Ele foi lá e confiou numa fonte e cravou. Quando todos os veículos erram, é porque alguém na sala de imprensa foi lá e falou que não devia. É difícil todo mundo errar coletivamente, né? Você tem bons e maus profissionais em todas as áreas. Então é muito difícil a imprensa inteira cravar uma informação que veio do nada. Essa informação veio de dentro do Cruzeiro. Alguém de dentro do Cruzeiro passou a informação que o Diniz seria demitido para a imprensa. Eu não sei se ele vai ser demitido, porque depois do esporro que ele deu ontem no Alexandre Matos e no Cruzeiro, é capaz de, para não ficar feio, os caras sentarem numa mesa com ele hoje e manterem o cargo dele. Eu sou contra a demissão do Diniz, porque eu acho que você tem que ter uma coisa chamada convicção. Quando você é uma SAF, você pode ter convicção. Quando você é dirigente, você tem um conselho todo enchendo o seu saco, você vai lá ter que mudar de ideia. Quando você é uma SAF, em teoria, uma das boas coisas da SAF é você poder ter convicção em trabalhos a médio e longo prazo. Quando você contrata o Diniz, você sabe exatamente o que você está contratando. Se o Cruzeiro contratou o Diniz para tapar um buraco esse ano, foi burro pra caralho, porque você contratou um treinador de médio e longo prazo para resolver um problema a curto prazo. Você foi burro pra caralho. Você fez isso, desculpa, mas eu não faria. E eu não sou gerente de futebol de clube nenhum. Acho que se você perguntar para 80% das pessoas que conhecem um pouquinho de futebol, elas vão falar, não, o Diniz não é um cara que vai chegar a resolver o problema. O Diniz é um cara que vai montar um projeto a médio e longo prazo. Você contrata esse cara, você deixa ele no período final da temporada e no planejamento de investimentos para o ano seguinte. Você já fechou alguns jogadores, o Cruzeiro já tem mais de 2 ou 3 jogadores apalavrados, resolvidos para o ano que vem. Entre eles, provavelmente, o Gabigol. Você planeja o ano seguinte junto com esse treinador. Esse treinador vai e conhece o elenco para dizer para você em dezembro, isso aqui não, esse aqui, o problema tá aqui. Por quê? Porque você confia no trabalho desse cara. Porque você escolheu esse cara para conduzir o seu time no ano que vem. E aí as coisas durante esse ano não mudam, na verdade ele não piorou, não mudou, porque ele já chegou porque estava ruim. As coisas não se resolvem. Tem ali com facilidade de entendimento e meia dúzia de conversa que você tiver em bastidor, você vai saber que aquele áudio ali fudeu tudo, o áudio do presidente do Cruzeiro, porque óbvio que foderia. E, de novo, eu não sou contra o áudio, tá? Eu não acho que o Pedrinho tá errado. Eu acho, pelo contrário, que falta isso no futebol brasileiro. Falta dirigente chegar nos seus funcionários, os profissionais de futebol, e terem intervenção. Mas, Rica, você quer que o cara... Eu não estou dizendo pro presidente mandar o treinador jogar no 3-5-2 ou no 4-4-2. Mas, na minha cabeça, eu sou dono de um clube. Eu vou lá e contrato o Lucas Moura.
e gasto os tubos para contratar o Lucas Moura. O treinador tá feliz que eu trouxe o Lucas Moura. Quando eu vejo esse treinador pegar por dentro de 6, 7 jogos, improvisar o Lucas Moura e diminuir a capacidade dele para escalar o Luciano, eu vou chamar o treinador na minha sala e falar: querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu gastei 30% do meu orçamento em cima do Lucas Moura. Ele vai jogar na posição dele. Ah, mas não tô discutindo com você. Eu tô comunicando você que o meu maior investimento vai ser potencializado. Isso aqui é um negócio. Ele vai ser potencializado. Depois você se vira. Ah, eu não consigo, então sai. Simples. Isso é a relação de um chefe com um funcionário. Você consegue fazer o que eu preciso? Não, então muito obrigado. Um grande abraço. Simples. Essa relação tem que acontecer. O Pedrinho tem todo o direito de ligar lá e falar assim: ô, pessoal, eu contratei 9 jogadores. 9 jogadores para qualificar o elenco. Por que 7 estão na reserva? Eu quero os 9 jogando. Vocês me pediram para contratar esses caras. Eu gastei um puta de um dinheiro. Eu quero os caras jogando. Caralho. Tem que acontecer essa conversa. O que não pode acontecer é o filho da puta que recebe o áudio vazar essa merda. Celeste, que é quando acontece, que é uma discussão que eu acho engraçado pra caralho, e a gente tem hoje no Brasil, que é assim, quando vaza o áudio de alguém, quando eu ouço esse tipo de coisa, tipo mamãe falei, pra mim o filho da puta é o cara que vazou o áudio, não é o cara que mandou o áudio. Porque o que o cara tá falando em off, no áudio, não é pra chegar de conhecimento público. Então não é pra ser discutido publicamente. Ah, ele disse aquilo. Ele não disse aquilo pra você. Ele disse aquilo pra um amigo. O que você fala em off pra um amigo é problema seu, irmão. Você não tem que dar satisfação pro mundo, porque se você quiser dizer pro mundo, você diria. Quantas coisas você fala em off e você não falaria pra todo mundo? 80% do que você diz? Então por que quando você pega alguma coisa que vazou de alguém, você quer julgar a pessoa como se ela tivesse dito em público? Ele fez algo que é absolutamente normal. Só que quando isso é vazado, e os jogadores do elenco começam a saber disso, todo jogador que perde a posição, ele torce o nariz, que ele fala assim: mas não tô perdendo a posição porque eu tô jogando mal, tô perdendo a posição porque o presidente mandou. E aí fica o caos do caralho, é quase incontrolável um ambiente desse. Então aquele áudio mexeu pra caralho com o Cruzeiro, tanto que o Cruzeiro tava super bem, até chegar naquele momento. O Cruzeiro teve uma oscilação, chegaram os reforços, quando chega um bolo de reforço já é uma coisa que normalmente dá uma chacoalhadinha no elenco, porque todo mundo fica inseguro em relação à posição e etc. E aí vem aquele áudio e arrebenta tudo. Então claro que tem isso no meio. Agora, você contrata um cara pra fazer um trabalho de médio e longo prazo. Quando passa o final do ano e esse cara pode identificar pra você que você confiou nele, identificar pra você, ó, o problema é esse, troca esse, aquele fica, esse aqui fica, o caralho, nós vamos fazer assim. Você faz esse cara, você vai mandar esse cara embora? Qual a convicção que você tinha quando você contratou esse cara? Ah, mas eu esperava ganhar a Sul-Americana. Opa, então temos aqui um dirigente de futebol convencional, não temos uma SAF. Não temos nada pensando a médio e longo prazo. Temos aqui um dirigente de futebol normal. Então, desculpa, mas isso não faz o menor sentido. Essa reunião nem deveria acontecer. Essa situação entre o Diniz e o Matos está clara que ela está ruim. Se ela tá ruim, o Matos escolheu errado e se mudou de ideia midiaticamente do jeito errado, tinha que ter resolvido nos bastidores, de modo que não tem ninguém certo nisso. Não tá certo. A condução desse problema, ela jamais deveria ter chegado no ponto de terminar uma temporada com o Cruzeiro cheio de perspectiva para a próxima e o dirigente de futebol do Cruzeiro está em rota de colisão com o treinador na entrevista coletiva, publicamente. Em vez dos dois terem sentado resolvido, isso jamais ter saído. Saiu o áudio do presidente de dentro para fora, falando sobre os jogadores, cobrando os jogadores jogarem, e agora sai de dentro para fora um racha entre o diretor de futebol e o treinador de futebol. Cruzeiro, você é uma SAF. Você tem que dar o exemplo. Se você for fazer igual qualquer clube amador, não tem por que a gente acreditar que você é uma empresa. Então, o Cruzeiro começa a SAF mostrando os mesmos erros de uma diretoria convencional. Eu espero que essa reunião de hoje seja para acertar as coisas, mesmo que alguém tenha que cair, um dos dois lados, ou o treinador, o dirigente, seja quem for. Agora, manter essa rota de colisão do presidente falar uma coisa, um filho da puta vazar, o vazamento atinge o vestiário, o treinador não sabe se ele fica ou não, os jogadores sabem que o treinador tá na berlinda, o dirigente de futebol diz que o cara fica, 3 dias depois disso o cara vai embora. Meu irmão, tem alguma coisa muito errada. Minha diretoria, né? Depois do vídeo sobre o que aconteceu ontem no Cruzeiro na entrevista coletiva do Diniz, hoje tem mais um desdobramento meio que inacreditável, mas depois de tudo aquilo que o Diniz falou, de tudo aquilo ser exposto, o Cruzeiro decide permanecer com o Diniz e ele é comunicado que não há demissão alguma, que ele vai ficar e planejar o ano de 2025. Eu realmente não sei onde é que fica o Matos nessa história, realmente não sei como é que ficou o Matos nisso, acho que é a decisão mais aceitável, mas tem um porém nessa história. Se tudo que o Diniz falou ontem, o Diniz não falou de cabeça muito quente e da cabeça dele, o Diniz não devia continuar. Porque o Diniz se submete, às vezes, a algumas situações das quais eu discordo. Porque a postura de um grande treinador, e para mim o Diniz é um grande treinador, porque ele tem ideias próprias, é um dos raros treinadores de futebol que peita e não entra na mesmice de jogar espelhado, como todos os treinadores. Aliás, me mandaram um artigo hoje muito interessante sobre o efeito Guardiola no futebol inglês, e é impressionante como todos os times foram na direção, tem dados estatísticos do caralho. Vê se eu faço um vídeo depois disso aqui, mostrando
como todos os clubes copiaram, né? Então, existe, na cabeça dos treinadores, existe uma fórmula de sucesso, ponto, acabou, que é aquele que tá ganhando. E isso é meio cansativo, porque isso é meio que, né, você não ter ideia própria, você não acreditar em nada. E o Diniz, com todos os defeitos e qualidades, tem várias coisas dele que eu não gosto, mas ele acredita naquilo que ele faz e ele vai até o final. E o Diniz não pode ser um cara a se colocar no mercado, um cara que aceita o que ele aceitou da CBF, por exemplo. Quando o Diniz saiu da CBF, eu entendo que você quer o cargo da seleção D, portanto você não quer se indispor com a entidade. E eu entendo o lado do Diniz. Mas se eu fosse o Diniz, eu tinha mandado o presidente da CBF pra puta que eu pariu em entrevista coletiva dentro da CBF. Fala, meu irmão, tu me pede um favor, eu venho aqui quebrar teu galho, enquanto espero outro treinador, me submeto a isso sendo campeão da América, divido com o Fluminense a meu cargo, chega aqui faltando 2 amistosos, você me manda embora por causa de 2 amistosos, que você podia muito bem deixar eu terminar e depois você botava outro. Agora você me mandar embora, esperando 2 amistosos. Ele foi lá, saiu, ficou obviamente chateado pra caralho, mas não deixou isso claro. Você começar a apostar a partir de R$1 e ainda tem 100% de bônus no seu primeiro depósito, o link da Esportiva VIP está aqui embaixo na descrição.